estamos de volta com mais um episódio da nova temporada, quarta temporada do Abradilan Cast. Eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em mercado farma. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Abradilan, te convido a fazer isso agora para não esquecer, ativar as notificações, seguir o perfil da Abradilan também no Spotify. Todos os episódios estão disponíveis lá, primeira, segunda e terceira temporada. E aqui a gente está com um episódio novo da quarta temporada, 4 anos já de produção de conteúdo. Esse episódio está sendo gravado durante o Conexão Farma, 20ª edição do Conexão Farma, um mega evento, um dos eventos mais importantes, se não o mais importante, do setor farmacêutico na atualidade. Bom, hoje, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre uma pesquisa que no momento em que este episódio está sendo gravado, está em curso para apurar a maturidade digital do varejo farmacêutico. Um assunto extremamente relevante e atual. Até que ponto as farmácias já estão maduras digitalmente falando? É sobre isso que nós vamos conversar com os nossos convidados. Recebemos aqui hoje Yasuki Takano, sócio fundador da BTSI, formado pelo ITA em Engenharia Mecânica Aeronáutica, com mestrado profissional em Administração pela FGV, especialização em liderança em empresas pela Harvard Business School. Yasuki tem mais de 25 anos de experiência em consultoria com projetos de transformação digital, roadmaps tecnológicos, automação, otimização de processos, entre outros, e vem atuando em vários setores do varejo, telecomunicações e indústrias. Yasuki, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Viviane, é um prazer estar aqui com você e poder participar do evento e contribuir com esse tema que é tão importante. Muito importante. E juntamente com o Yasuki, a gente recebe também o Marcelo Dantas, que é formado em marketing digital e tem dedicado sua carreira à inovação. Atualmente é diretor de inovação na Farmarcas, onde combina sua paixão por tecnologia e criatividade para contribuir com novas soluções. Ao longo de mais de 20 anos de trajetória, adquiriu experiência em identificar novas oportunidades e implementar soluções que impulsionam o crescimento e a competitividade das farmácias associadas. Inovação é muita coisa, mas é também transformação digital. Também. Obrigada pela presença de vocês. Esse assunto hoje é altamente importante, relevante para as farmácias, e a gente vai entender um pouquinho aqui sobre isso. Eu vou antecipar uma pergunta. Eu acho que a gente pode começar falando do conceito de maturidade digital. Como vocês definem maturidade digital? Como eu sei se uma farmácia já atingiu a maturidade digital dela? Acho que aqui eu posso colocar a premissa ou a abordagem que foi utilizada, que esse levantamento ele não tem o objetivo de dar uma nota. Por exemplo, a empresa tal ou farmácia tal tem o índice 4.3 e a outra tem o índice 4.7. A abordagem que foi colocada foi desenvolvida para estabelecer a maturidade da empresa em relação aos seus próprios objetivos e estratégia. Como ela está montada? O respondente da farmácia ele avalia um conjunto de melhores práticas que foi desenvolvido em conjunto entre a BTSI e a Farmarcas, em diferentes perspectivas que a gente acredita que compõem a transformação digital. Dentre elas, liderança, a experiência do cliente, estrutura de dados, até a tecnologia. E dentro desse leque, nós elencamos um conjunto de melhores práticas que o respondente avalia essas melhores práticas e responde o quanto hoje eu concordo que eu tenho essa melhor prática, concordo ou discordo, e como no futuro eu enxergo que eu deveria ter essa melhor prática. E com isso, esse estudo ele possibilita avaliar como eu estou hoje em relação a um conjunto de melhores práticas que nós acreditamos que sejam aplicáveis ao varejo farmacêutico e como ele se enxerga mais ou menos deficiente em relação a essa prática no futuro. Então, com isso, nós comparamos o que ele quer ser, qual é a estratégia dele para o futuro e como ele está hoje. Então, a medida de maturidade é uma medida de maturidade relativa à sua própria ambição. Porque eu entendi. Não tem como dizer maturidade digital é isso, não é a mesma coisa para todo mundo. Porque a estratégia aplicável para a minha empresa ou a minha estratégia de negócios, ela é
diferente da estratégia de negócios pro Marcelo. Eu não tenho entendi. como comparar a minha maturidade em relação a pontos diferentes em que cada um quer chegar. É porque a maturidade não é quantas ferramentas digitais a farmácia tem, quantas IAs a farmácia usa. Se você usa mais de 5 IAs, você já tem maturidade. Não se trata disso, mas só para... A gente precisa trazer um contexto aqui para quem está assistindo poder entender. Como você já entrou na pesquisa, eu vou só contextualizar. A Abradilan, pessoal, e a BTSI Digital estão liderando um levantamento sobre a maturidade em transformação digital do varejo farmacêutico. O objetivo desse levantamento, como o Yasuki mesmo já disse aqui, é obter informações sobre o estágio atual e as expectativas futuras das farmácias em relação à transformação digital. Então, isso varia de uma farmácia para outra, não é nada engessado. E aí, não sei se o Marcelo quer contribuir sobre essa questão do conceito de maturidade digital, né? Como a gente sabe, avalia se uma farmácia já tem maturidade digital ou não. E depois também que o Yasuki fale um pouquinho para a gente dessa pesquisa em si. Ela está acontecendo no momento dessa gravação, que a gente está fazendo aqui, 10 de março, mas acho que ela, provavelmente, quando o programa for ao ar, ela já vai ter sido encerrada, mas a gente entra nesse detalhe daqui a pouco. Para eu contribuir só com o ponto de vista do Yasuki, assim, acho que a primeira coisa com relação à maturidade digital é entender o que é o digital. Porque eu acho que a gente trouxe, eu vou tentar ser menos conceitual para a gente trazer para a prática, né? A gente traz muito conceito digital como se ele fosse absolutamente voltado para o uso de ferramentas de tecnologia. Eu acho que esse é o grande primeiro ponto. É o entendimento que eu acho que a maioria tem. Que eu acho que a maioria tem realmente. Então, quando a gente conversou sobre a pesquisa, é justamente a gente estabelecer dimensões diferentes sobre o digital, porque o digital, no meu ponto de vista, ele é muito mais sobre uma economia digital, de como uma economia digital se movimenta, do que sobre o uso de tecnologia. Interessante. Ele é sobre o modelo econômico. E quando a gente olha o modelo econômico pautado nos nativos digitais, que a gente chama, que são os que nasceram, quais são os aspectos e as dimensões que esses nativos digitais utilizam? E aí é onde entram as dimensões da pesquisa. Porque quando a gente olha a perspectiva, por exemplo, algumas que a gente tem lá, né? Cliente, dado, estratégia de negócio, pessoas, cultura. Então, você tem dimensões. Não dá para ter um indicador exatamente como o Yasuki disse, mas assim, eu gosto de entender assim, quando você olha uma dimensão, por exemplo, dados, qual é o nível que você consegue entender que o seu negócio está em relação ao uso de dados? Se você pegar uma escala aí, sei lá, vamos chutar aqui de 1 a 5, você consegue entender, eu tenho dados, esse é o primeiro nível. Então não adianta você querer analisar dados se você não tem dado. Então você está num estágio de não tenho dados. Você precisa ter o quê? A gente falou isso agora nas apresentações aqui. Eu preciso ter o dado. Então você está num nível, né, entre aspas, 1 ali. Eu preciso ter o dado para passar. E assim você vai olhando todas essas dimensões. Quando eu vou para um nível, uma dimensão de vou falar as uso dimensões. As cliente. dimensões são estratégia e liderança, primeira dimensão, experiência do cliente, segunda dimensão, dados e insights, terceira, cultura e pessoas, quarta, segurança e privacidade, quinta dimensão. Exatamente, é isso. Tecnologia, sexta, que é a última. Tem tecnologia? Tem Desculpa, a não está tecnologia no meu sim, roteiro, falha minha. Vou até anotar aqui, Mas tecnologia. eu acho que esse é o ponto, é conseguir entender... É verdade, são 6. Conseguir entender como que a gente avalia a transformação digital, a digitalização e a maturidade para além do uso de tecnologia. Então, como é que a gente olha isso tudo? Porque quando você olha as empresas que são nativas digitais, que nasceram disso, o diferencial competitivo dessas empresas não são a tecnologia. Ele é exatamente pontos como altíssima experiência do cliente, altíssimo uso de dados para decisões estratégicas, altíssima liderança voltada para comportamentos. Então, os aspectos que falam dessas empresas altamente digitalizadas não são propriamente a tecnologia. A tecnologia em si, hoje em dia, ela é até uma questão que a gente estava falando, que o nível de acesso da tecnologia ele é muito, muito mais fácil hoje em dia, né? Então, o acesso que você tem talvez seja o mesmo acesso que há 5 anos atrás só a IBM tinha, num custo extremamente diferenciado. Então, ela deixa de ser eu até falei commodity ali, o Yasuki falou, não fala como commodity a tecnologia. Eu estava brincando. Mas é uma brincadeira isso. assim, de que é quase uma commodity, não é ainda,
né? A gente tem vários especialistas, mas com o passar do tempo, você vai diminuindo o nível de o quão é estratégico você desenvolver tecnologia e passa a ser mais estratégico você olhar e entender todas essas dimensões e entender em que nível você está em cada uma delas. Mas, porque por não é uma exemplo, coisa só. Mas, Marcelo, por exemplo, qual é a relação, só para tentar explorar um pouco mais e ficar mais claro para quem está assistindo a gente, qual a relação que vocês fazem, por exemplo, da dimensão cultura e pessoas com a transformação digital? O que as pessoas têm a ver com isso? Pode puxar. Acho que aqui eu posso contribuir, porque um ponto que é necessário para fazer essa adoção de soluções e tecnologias digitais é que é necessário uma troca cruzada. As áreas de negócio elas passam a ter que entender mais de tecnologia para que isso seja nativo do uso de tecnologia. Então, o pessoal de negócios, né, de gestão de lojas ou mesmo de logística tem que entender as potencialidades de melhorar o seu negócio usando as soluções. Isso requer capacitação, não nasce, por mais que esteja simples, mais simples do que antes, ainda é necessário ter uma capacitação até para ter uma oxigenação, uma renovação de conhecimento. E o inverso também é verdadeiro. As equipes de tecnologia têm que entender cada vez mais como o negócio é beneficiado com essas tecnologias para poder fazer contribuições que criem valor para os resultados da empresa. A TI deixou de ser aquela função em silo que era a gestão dos servidores, da impressora, do computador, da conectividade de internet e avançou muito para desenvolver e disponibilizar aplicações que o balcão possa usar, tá? Que a entrega possa usar, que o e-commerce possa usar. Né? Então, a questão de capacitação é super importante e acho que vocês estão acompanhando, né? A tecnologia se desenvolve cada vez mais rápido, a IA está aí como prova. E um outro aspecto é que quem desenvolve os negócios são as pessoas. Então, existe uma questão de quebrar os medos naturais, isso é natural do ser humano, né? O ser humano reage às transformações, por mais que seja positiva, né, a reação, você precisa, no mínimo, treinar e, em muitos casos, quebrar a resistência, tirar esses medos. Tá? Então, trabalhar a questão das pessoas é importante para a transformação digital, porque sem isso, você não consegue desenvolver essas soluções. E eu diria mais, né? Em algumas discussões mais recentes que eu tenho tido, a gente trata assim, eu tenho que mitigar a resistência à mudança. Essa é uma visão um pouco antiga, né? O ser humano tem o medo, eu mesmo acabei de falar isso, mas o ser humano tem o medo da transformação. Mas você pode encarar isso numa outra perspectiva. É o ser humano que é o vetor da transformação. Então, ao invés de você tratar a resistência, você trata o seu profissional, o seu membro de equipe como o vetor da transformação e o volante da sua transformação. Isso é uma mudança cultural em que você não está trabalhando o profissional como um empecilho, mas como um viabilizador. Eu acho que a empresa traz esse profissional para o processo. E aí eu vou até fazer um gancho com a comunicação. Muito importante essa equipe entender o que está acontecendo, participar, exatamente, entender os conceitos, entender qual é a estratégia, por que a empresa está fazendo aquele movimento, porque senão fica sendo só uma imposição. Exatamente. Então, realmente essa dimensão de cultura e pessoas me chamou muito a atenção por causa disso. E aí, para cada uma delas, existe essa correlação entre a aplicabilidade ou a contextualização dessa perspectiva e o processo transformacional. E a gente tem a premissa, o estudo foi estruturado com a premissa, como o Marcelo bem colocou, de que para você ter uma empresa digital, o que diferencia uma empresa digital da não digital não é só o uso puro da tecnologia, não é só colocar o sisteminha que ela vai ser digital. Entendi. É uma relação de causa e consequência, desde a liderança e da estratégia da liderança das empresas reconhecerem o digital como um potencial de diferenciação no mercado,
né, a experiência do cliente, que você destacou bem aqui no evento, né, de reconhecer a atenção ao cliente como um fator tão importante quanto a busca de rentabilidade, de resultados, e isso acaba fechando uma causalidade super positiva, e outros exemplos aí nas outras perspectivas. Muito bom. Acho que eu complementaria o único ponto, eu concordo, sobre... teve um tempos atrás até que eu ia fazer uma apresentação sobre transformação digital e eu mudei o nome de digital para transformação cultural, porque eu acho que é exatamente onde entra a questão de pessoas e cultura. A gente precisa deixar de ver... Como que eu levo isso para falar com a farmácia em si, né? Porque a gente precisa deixar de ver a implementação de ferramentas de tecnologia como soluções para resolver pequenos processos. A gente precisa começar a entender isso como parte do nosso dia a dia. Assim como, de alguma maneira, começou a acontecer ali com dados, que a gente já entende que mais pessoas preocupadas com dados ali, em realmente analisar. E isso serve para tudo. Então, essa preocupação com pessoas, com cultura, com liderança, ela diz respeito a gente fazer com que as pessoas elas sejam capazes de pensar em soluções que muitas vezes são para funções que elas mesmas fazem. Isso é muito difícil, né? Como é que você vai pensar numa solução para o qual você é a solução do problema? Como é que você pensa uma solução para um problema para qual o problema que você resolve? Então, se você não fizer uma gestão de como que você trata isso no dia a dia, eu sou de tecnologia, de área de tecnologia, e vivo no dia a dia essa situação, hoje muito menos, né? Mas você vive no dia a dia essa situação de você acaba se tornando um gargalo, porque é uma terceirização de, não, tecnologia é aqui, e como que a gente leva isso para que todo mundo comece a pensar dessa forma? E isso é realmente uma... Por isso não é à toa que a palavra transformação vem antes e que eu trocaria o digital por cultural, porque realmente... Se você não mudar esse cultural na empresa como um todo, é difícil. Faz todo sentido. Tem a dimensão também da experiência do cliente. E aí eu quero perguntar para vocês até que ponto a satisfação do cliente está sujeita a uma farmácia que oferece mais ou menos tecnologia, porque eu acho que ainda tem um pouco isso, essa visão que também está dentro de um quadrado. A gente está ampliando essa visão aqui. Mas vocês acham que está muito condicionado ou não? E uma outra pergunta é se vocês consideram a comunicação humana como um fator relevante nessa experiência do cliente em tempos altamente digitais. Posso começar aqui? Eu ia indicar que você tem um repertório gigantesco para contribuir nesse tema. A gente falou bastante ali agora, porque assim, eu sou de tecnologia, marketing, tecnologia, né? Mas sou um defensor do ponto de experiência do cliente, porque para mim, é o que eu falei agora há pouco ali, existem dois tipos de negócio. Um negócio que vai caminhar para uma visão de longo prazo, que conhece seu cliente, e um negócio que vai entrar em declínio porque não conhece seu cliente. O ponto é como que a gente começa a fazer isso na prática. De novo, eu acho que ele não requer somente a tecnologia, ele requer algumas etapas. A primeira etapa é o seguinte: como que a gente faz para identificar, tentando trazer para a realidade da farmácia, que eu acho que é o nosso segmento, setor aqui, assim, como é que a gente faz para identificar quem que é o nosso cliente? Se a gente fizer um paralelo com as empresas nativamente digital, que foi a gente falou, você não consegue fazer uma compra online sem dar seu CPF, seu endereço, seu telefone, seu e-mail, sua cidade, seu bairro, seu apartamento, seu tudo. Então, isso cria um diferencial competitivo gigante quando você vai comparar um negócio digital que tem um nível de informação sobre o cliente dele altíssimo versus a gente que está ainda com dificuldade de identificar o próprio cliente. Então, como é que você cria a experiência do cliente se você não consegue identificar o seu próprio cliente? Então, a primeira grande etapa que eu acho que ela é muito elementar e básica é a gente conseguir partir e decidir definitivamente que a gente precisa identificar esse cliente. E aí parte um pouco de uma mudança de propósito ali do negócio das farmácias. Um dia que é sair um pouco da perspectiva de preço e produto, né, que a gente olhar só promoção acima de qualquer coisa e começar a entender a importância do cliente realmente no centro, para daí eu começar a aprender com esses dados, para daí eu começar a entender o que eu tenho que mudar. Mas para isso precisa de tecnologia, para captar esses dados e analisar esses dados. Precisa de tecnologia, mas não existe uma farmácia hoje no Brasil que não tenha um sistema capaz de captar esses dados. O que existem são propósitos que não estão ligados à necessidade de captar esse dado. Mas não existe uma farmácia hoje no Brasil que não tenha um sistema capaz de captar esses dados, de analisar esses dados em alguma dimensão. Não tem.
Isso que você está falando é importante. Porque então, assim, não falta A tecnologia para essa já existe a ferramenta à disposição, Exato. já está ao alcance dessa Exatamente. farmácia. Ela só não está sabendo como vai fazer isso. Não está sabendo como vai fazer. E aí Que entra aí nas outras dimensões, né? Estratégia, Exato. liderança. Por isso que não é um composto único, entendeu? A gente insights. sair da visão, né? De que o ambiente digital, ele trouxe essa visão de que a transformação digital é eu levar o meu negócio para um ambiente digital. E aí a gente e-commerce, fica... ter Exatamente. tudo, né? Todas as ferramentas E aí quando a gente funcionando traz muito essas bem. dimensões que o Asuki bem colocou ali, a gente amplia essa visão de que muitas vezes para eu promover uma transformação digital, eu preciso olhar outras frentes. E aí não tem como você olhar a experiência de clientes se você não olhar dados. Mas para você olhar dados, você tem que identificar. E as coisas começam... Mas para você identificar, você precisa trabalhar a cultura de pessoas, que precisa entender a importância disso, porque a importância de olhar a experiência. Então, as coisas começam a se encaixar de um jeito que você começa a, aí sim, talvez chegar na sua pergunta inicial, que é evoluir numa escadinha ali. Tá, eu não tenho dado. Então, qual que é a primeira etapa aqui? Vamos para a primeira casinha. Eu preciso identificar esse cara. Ok. Vou lá, cultura de cliente, cultura de experiência, vem aqui, equipe, ó, a partir de agora, cultura de... O que a gente precisa? Identificar. Passei a identificar. Ok, eu começo a estudar esses dados. Então, eu vou lá para a caixinha de dados e analytics, começo a entender que nível que eu estou. Eu tenho dado, preciso estudar, preciso entender. E aí sim, depois disso, você vai entrar com ferramenta CRM, ferramenta de relacionamento, mas tem muita coisa que você consegue fazer até mesmo na loja, quando você começa a aprender e entender quem que é o seu cliente. Eu sei que a gente está falando aqui de que a transformação digital vai muito além de implantar novas tecnologias, mas eu vou falar um pouquinho de novas tecnologias, combinado? Combinadíssimo. E aí, Marcelo, eu quero te perguntar o seguinte: quais são os principais entraves, desafios que as farmácias enfrentam atualmente na implantação de novas tecnologias, a partir da vivência que você tem com as farmácias associadas a farmarcas, por exemplo? E até que ponto esses entraves, esses desafios estão relacionados à capacidade de investimento, de ter ou não recursos financeiros? Eu sei que a gente tem ferramentas muito acessíveis, algumas, né, uma mensalidade baixa, mas, por exemplo, montar um e-commerce próprio, eu acho que, eu não sei dizer qual o valor, mas eu acho que não é uma operação tão barata. Eu acho que é uma operação que requer um nível um pouco maior de capacidade financeira para bancar isso. Ó, na nossa experiência, assim, a gente costuma dividir na Farmarcas em 3 clusters de empresários, que não diz respeito só a comportamento, e sim a perfil de complexidade de negócio. O primeiro cluster, que representa ali 48% do nosso negócio, é o cara de uma loja. O segundo cluster, que dá mais ou menos uns 40% do negócio, é o cara de 2 a 20 lojas. E o terceiro cluster, que é a grande minoria, de 20 a 110, 120 lojas. Esses clusters, eles respeitam um pouco a esses entraves e desafios de cada um. Porque o cara de uma loja, ele tem a mesma ferramenta que eu disponibilizo, e aí a gente desenvolve bastante ferramenta interna para os associados utilizarem, faz parte do nosso negócio. Ele tem a mesma ferramenta que o cara de 2 a 20, que o cara de 20 a 100. Mas os desafios dele do dia a dia, muitas vezes, é operacionalizar a loja, é estar na frente da loja. Então, tem uma questão estrutural da fase de vivência que esse cara está, que às vezes é necessário, de fato, ele estar ali à frente do negócio, fazendo aquela coisa acontecer, e a gente tenta entender essas diferenças para saber o que eu cobro desse e o que eu cobro desse. E tem uma questão um pouco, em algumas situações, cultural também, que é o nosso trabalho. Que eu acho que entra na caixinha do cultural aí, da gente entender o seguinte: como que a gente ensina esse cara a cada vez mais olhar essas soluções e entender que elas fazem parte do dia a dia. A Farmarcas em si, ela foi criada, um dos diferenciais nossos na criação do nosso modelo de negócio, ele vem do uso da tecnologia. Simplesmente o que a gente fez foi criar um conjunto de regras para um conjunto de ferramentas que já estavam disponibilizadas pela Febrafar e dizer o seguinte: essas ferramentas é obrigatório o uso. Então a gente criou um conjunto de soluções ali, de regras, onde não haviam exceções de utilização daquelas ferramentas. Então isso foi o que deu um dos diferenciais nossos no começo do negócio. E basicamente essas ferramentas eram o quê? DRE. Gestão do DRE. Gestão Básico. de fidelidade, de PEC, de cadastro de cliente. Eram coisas muito básicas. Então, acho que os maiores entraves, eu diria que são esses. Momentos do empresário,
que às vezes não está conseguindo ali de fato utilizar, e cultural, que começa ali, dependendo do estágio que ele está, a entender a importância daquela ferramenta, como é que ele Isso usa para quem aquilo no também dia a está dia. fora da Farmarcas, você acha? Ou você identifica outros desafios para quem está fora, para quem está sozinho, Eu diria que independente, por outros. exemplo? Eu diria que assim, a gente até costuma brincar que é difícil o independente ter acesso a um nível de ferramenta que um grupo organizado tem. É muito difícil. Pelo que Por você isso o falou, assim, você associativismo está pega... crescendo tanto, eu acho. Porque você tem poucos grupos, eu acho, hoje no Brasil, tirando as grandes redes, né, a Abrafarma, você tem poucos grupos no Brasil que conseguem, de fato, competir de igual para igual com as grandes redes que vêm crescendo tanto, né? E eu considero a gente como um deles, tanto Febrafar quanto Farmarcas, com um nível de tecnologia disponível para o associado que está dentro do pacote dele. O associado nosso ele paga um salário mínimo e nada além disso, com acesso a e-commerce, ferramenta de trade marketing, São ferramenta muitas de CRM, ferramentas. ferramenta de São BI. muitas. Então, poucos grupos estão com esse nível de solução disponível. E a Suki, eu acho que a gente precisa falar sobre essa iniciativa da Bradilan. Qual o interesse? Por que a Bradilan está fazendo esse movimento de entender essa maturidade em transformação digital do varejo? Porque a Bradilan é uma associação de distribuidores. Então, explica para a gente esse movimento. E depois, eu sei que a pesquisa, na data de gravação desse episódio, ela não está fechada, mas será fechada em breve. Que insights você já tem dos dados que vocês já receberam, se você tem alguma coisa que você pode compartilhar, do que já veio dos dados que foram colhidos com quem já respondeu a essa pesquisa? Acho que a premissa do desenvolvimento desse estudo é um ganha-ganha entre a Bradilan, né, e as farmácias parceiras, porque ao entender os desafios dos seus, vamos dizer assim, clientes, né, os seus parceiros na cadeia de valor, a Bradilan, consegue ter um pouco mais de ciência desses desafios de uma maneira mais estruturada e, como o Marcelo colocou, numa visão, vamos dizer assim, moderna, né? Considerando, né, a farmácia como um player digital, partindo, vamos dizer assim, de cima para baixo ou do mais futurista para o mais tradicional, ou seja, eu uso uma régua mais alta. E ao entender esses desafios, ela consegue compartilhar ou desenvolver ações compartilhadas, né, ou que sejam benéficas, né, para as farmácias, né, e com isso estreitar o relacionamento. Né, porque aí desse relacionamento cria-se valor de negócio, de você ter as redes ou as farmácias próximas desenvolvendo um trabalho conjunto. Acho que esse é o objetivo. Ao entender e se colocar na posição de que eu sou um parceiro que entendo os seus desafios e posso contribuir para o desenvolvimento de ações para tratar esses desafios, ou, numa visão mais positiva, capturar oportunidades que nós identificamos com esse levantamento, acho que essa parceria ela se fecha ou se fortalece de uma maneira muito diferenciada. E a Suki, eu acho que esse movimento da Bradilan de entender a maturidade digital das farmácias e estreitar essa parceria vai muito ao encontro de uma visão que a Bradilan tem de que distribuição não é só comercialização de produtos e venda de produtos. Já tem um tempo, a gente já gravou outros episódios com a Bradilan, falando sobre o papel da distribuição na prestação de serviço, de levar para a farmácia não apenas o produto em si, mas ajudar essa farmácia Exatamente. de alguma maneira a se desenvolver. Porque uma vez que a farmácia cresce, a distribuição cresce, todo o mercado cresce. É virar a chave de ser fornecedor ou uma cadeia de fornecimento para um ecossistema de parceria. Isso tem muito a ver também com o ambiente digital, em que uma empresa sozinha nunca consegue desenvolver o conjunto de soluções por si só. Ela precisa de parceiros especializados que deem soluções específicas ou uma robustez, né, na cadeia como um todo. Acho que esse conceito traduzido para a cadeia de valor do varejo farmacêutico foi uma das sustentações para desenvolver esse levantamento. Entender o que está acontecendo e, mais do que entender, né, que já é um pressuposto, uma postura muito positiva, o que mais eu posso fazer
de ações que podem contribuir com o meu parceiro. Né? Tem tudo a ver com os ambientes digitais, os ecossistemas, né? Assim, extrapolando um pouco, é o que acontece nos hubs de inovação. Né? Você tem, muitas vezes, empresas que fomentam, né, o desenvolvimento de startups, colocam desafios e as empresas mais especializadas, ao entender esses desafios, conseguem devolver com possíveis soluções. Acho que essa mesma mentalidade de deixa eu entender como está a situação em relação a um tema super novo, digno ou super importante, que é o digital, né, para verificar também como eu posso contribuir com isso e estreitar esse relacionamento. Bom, muito bem. A pesquisa está em andamento, mas você já tem insights, você já recebeu respostas. O que vocês já conseguem extrair desses dados? Alguns pontos de destaque. O Marcelo falou de relacionamento com o cliente, experiência. Acho que esse é o primeiro. Tá? Então, foi identificado um desafio dos respondentes. Tá? Eu não posso falar do mercado, né? Porque é muito mais um levantamento para capturar insights. Tá? Mas a possibilidade ou a habilidade de entender, né, a jornada do cliente através de dados, de como capturar essas informações e entender, retirar insights, demandas ou oportunidades, foi um desafio que foi capturado. Então, tem tudo a ver com o que a gente já conversou até aqui. Tem um outro aspecto que está intimamente ligado com isso, que é a dificuldade de ter uma estrutura de dados organizada e que viabilize justamente as visibilidades e as tomadas de decisão. Tá? Então, acho que as duas coisas quase não conseguem andar separadas. Né? Então, acho que a questão da visibilidade do meu cliente está associada a um outro desafio, que é ter estruturas de dados, vamos dizer assim, organizadas e confiáveis. E aí, trazendo um tema super relevante no mercado, não tem como a gente não falar isso, o mercado todo fala de inteligência artificial. Você não consegue desenvolver soluções de inteligência artificial se você não tiver, né, uma estrutura de dados. Uma estrutura de dados num leque muito amplo, né, de aplicabilidade, desde o caso que a gente discutiu de a farmácia não conseguir capturar a data correta de aniversário do seu cliente, né? Desde a captura ou dos procedimentos de tratamento de dados até uma organização e uma estrutura de dados mais avançada mesmo, quase chegando num analytics. Acho que esse foi um outro ponto. Né? Só abrindo um parênteses, vamos supor que a farmácia ainda não conseguiu dar esses primeiros passos na captura e na organização desses dados. Por onde ela começa? Acho que aí um sistema básico de CRM? Tem diferentes abordagens, mas voltando no aspecto da estratégia da própria farmácia. Tá? O dono da rede ou da farmácia, assim, assumindo que ele consiga definir seus objetivos estratégicos, tá? Eu inverteria a pergunta. Né? O que eu quero resolver que eu precise dos dados? Entendi. Então, assim, entender a dor, saber qual é a dor, para aí sim buscar a solução. Buscar a solução, para aí sim entender por onde eu começo a estruturar meus dados ou integrar meus sistemas e coisas assim. É porque aí passa pela estratégia e eu percebo muitas farmácias só no operacional, só apagando incêndio, só resolvendo, sem pensar, sem idealizar curto prazo, aquele negócio. A necessidade de... O boleto está vencendo, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar. Mas é aquela máxima de que se você não reservar tempo para pensar no futuro, você vai morrer afogado pagando boleto e quando você olhar para trás, o tempo já passou e muitas vezes a concorrência já está te atropelando. Mas é difícil mesmo, assim, eu acho não, que... não estou falando que é fácil. Assim, não, eu concordo. É um desafio muito grande. Tem que pensar, mas eu acho que... Por isso que eu acho que volta à questão anterior de estar atrelado a um grupo estruturado, porque é difícil. O cara que está sozinho, hoje, eu acho que é muito difícil. Não é um pessimismo, não. Eu acho que é uma realidade mesmo, porque é um nível de complexidade. É meio antagônico, né? Porque você tem... Sua pergunta e minha opinião sobre por onde o cara começa. Identificação do seu cliente, eu acho que é o primeiro passo que poderia fazer, porque toda farmácia tem um RP instalado lá e ponto. Isso aí todo mundo tem.
O segundo passo que ela vai entrar é, eu preciso aprender com isso aqui agora, preciso entender o que eu faço com essa informação, que eu acho que entra nisso, Sim, né? O que eu quero com isso. Exatamente. Tem que ter estruturas mais robustas, sim, de dados, mas eu arrisco dizer que, assim, tem tecnologias hoje extremamente acessíveis que o cara consegue aprender de alguma maneira com o dado que ele tem ali. Não vai ser o dado, acho que, mais correto, não tem um data lake, não tem um negócio extremamente estruturado, mas dá para dar alguns passos, dá para dar algum aprendizado. O quanto isso tem escala e é sustentável já é outra questão, que aí eu acho que já entra em como que esse cara consegue se atrelar a um grupo estruturado que vai dar essa escala, essa visão mais de longo prazo. O próprio planejamento estratégico, que é pensar a estratégia. A gente hoje na Farmarcas faz junto com o associado. Tem um grupo, uma equipe focada em planejamento estratégico, que traz o associado para São Paulo, que a gente senta por 2 dias, analisa o mercado, analisa a região, entende o que está acontecendo e, através de uma metodologia que a gente desenvolveu, a gente desenvolve um pensamento estratégico naquele cara para ele pensar dali em diante, mesmo com toda a ferramenta e estrutura de dados que a gente disponibiliza para ele. É muito difícil sentar para fazer um planejamento estratégico sozinho. É difícil sentar sozinho, é difícil você achar tempo para isso, você está querendo pagar pagar boleto a já conta, é difícil, né? Então por isso que a gente brinca assim, acho que tem meios. Eu sou entusiasta de IA, de tecnologia, estudo o tempo inteiro e acho que tem ferramentas hoje que com $10 você consegue fazer chover. Faz um monte de coisa. Consegue fazer a gente, né? Assim, consegue fazer a gente, consegue faz fazer um monte de faz coisa. Faz a nossa voz, faz... Tá, sim. Exatamente. Então a gente consegue... Tem que ter um pouco de estudo também. Mas eu acho que para sobreviver com um nível alto de competitividade, precisa se atrelar a algum grupo, algum agrupamento para conseguir se fortalecer em conjunto. A sustentação de ter uma escala. Como sozinho eu consigo ganhar escala. Acho que uma associação, tem outras formas também, mas participar de um grupo é uma ferramenta, uma abordagem muito viável, né? Porque você consegue diluir ou fatiar os seus problemas e desafios, né, com gente que enfrenta desafios muito similares. Né? Então... Eu não estou defendendo o associativismo, não, longe disso, mas... fazer a gestão, principalmente de uma farmácia, que é um negócio muito complexo, altamente regulado, tem muitas regras, é um processo muito solitário, muito difícil. Então, quando a farmácia participa de um grupo, seja ele qual for, esse acolhimento traz uma paz, assim, traz um conforto, um colchão de segurança, fala, caramba, eu vou ouvir opinião, eu vou trocar, porque tomar decisão sozinho é arriscado, chance de errar é maior, porque você está ali, você não tem insights. E falando ainda em insights, Yasuki, esse levantamento da BTSI com a Abradilan vai gerar uma massa aí de dados. Vocês vão fazer alguma devolutiva para quem participa dessa pesquisa? Sim. A ideia é fazer sim uma devolutiva, tá? Um relatório com os insights ou com sugestões, por exemplo? Sugestões tanto de a identificação de possíveis pontos de atenção, né, com um nível de precisão que a gente consegue com o levantamento, tá? Mas já deu para perceber que os insights, ou eu chamei de spoilers, né, como ele não está concluído, mas já dá alguns indicativos, estão muito relacionados. Não é coincidência com os temas que a curadoria trouxe, que estão alinhadas com o desafio do varejo farma. Tá? Então, o mote que eu usei no próprio evento aqui, que eu abri a arena, tá? Elencando alguns pontos tirados desses spoilers do levantamento e que eles vão ser cobertos ao longo dos dias de evento, porque já são problemas conhecidos, né, do varejo. Então, o levantamento ele reforça, tá? Acho que além da questão do cliente, da estrutura de dados, saiu a questão de treinamento, pessoas, capacitação, tá? A questão de que você precisa, né, nessa dinâmica de desenvolvimento tecnológico ou de aumento de competitividade, você tem que ter um investimento intenso em treinamentos, em atualização de informações, seja de tecnologia para as equipes de negócio ou mesmo de negócio para as equipes de tecnologia, porque as duas coisas já não conseguem mais andar sozinhas. E um outro aspecto, esse sim,
apesar de ser bastante técnico, tem um fator de pessoas que é a questão de segurança e privacidade. Né? Um ponto de atenção que surgiu, um dos spoilers, é que existe um desafio, né, nas práticas e soluções de cibersegurança, tá? Associados também a questões de LGPD, privacidade. E um ponto interessante, que apesar de ser um tema ultra técnico, né, a gente já vem com aquelas ideias dos hackers, né, tentando invadir, sequestrar os dados, a gente tem estudos que assim, a grande maioria das causas, né, dos ataques, das invasões, dos vazamentos de dados, dos sequestros de dados, tem como origem falhas simples, né, de procedimentos humanos. Né? Eu vou sair um pouquinho do setor de farma, mas um exemplo muito ilustrativo foi o que aconteceu há algumas semanas lá no roubo do Louvre. Né? Um dos problemas, dentre outros, que possibilitou, né, aquele evento quase cinematográfico de terem roubado só o Louvre, né, é que a senha de um dos sistemas de segurança do Louvre era Louvre. Assim, parece piada. É igual colocar senha com data de nascimento, exatamente, sobrenome. Isso é muito mais comum do que a gente gostaria que acontecesse. Né? Mas esse tipo de coisa, de você ter uma gestão de senhas simples, né, de não colocar senhas óbvias, de você não clicar no link porque aquele príncipe de um país desconhecido quer te doar $50 mil, você foi agraciado com qualquer motivo desconhecido e você vai lá e clica, né, num link que te instala um malware ou alguma coisa assim, são as causas mais comuns desses vazamentos. Então, de novo, o aspecto pessoas, né, precisa ser trabalhado, porque, por incrível que pareça, essa questão de desconhecer ou não ter o devido cuidado ainda é uma das principais fontes de uma preocupação muito grande que pode simplesmente parar o teu faturamento. Né? Ele sequestra o dado do teu CRM, você não gera negócio, você não gera fatura, ou do RP, ou alguma coisa assim. Você simplesmente não vai faturar, não vai ganhar dinheiro. E acontece, né, com frequência. A gente já teve bastante caso. Né? Por incrível que pareça, uma farmácia acorda de manhã, abre a porta, o sistema não funciona porque teve roubo de banco de dados de uma farmácia. É muito comum isso acontecer? Não é diria comum, que é muito, mas acontece com uma frequência que a gente gostaria que acontecesse menos. Acontece direto. Nossa. Empresários de uma loja, empresários de duas lojas, o cara abre a loja travado, fica 2, 3 dias sem faturar, 5, às vezes ficou 10 dias sem faturar. Nossa, 10 dias sem faturar no mês. Você tem que imaginar, você reconfigurar, se o cara não paga sequestro de dados, muitas vezes o que pedem, né? Você tem que reconfigurar seu preço, seu estoque, seu inventário, tudo da forma, você recomeça do zero. Então é um problema que acontece com uma certa frequência, que está aí numa dimensão cibersegurança por conta disso. Né? E aí a ideia é que, assim, tirando esses insights, a gente possa trabalhar um alerta ou uma comunicação de o que identificamos como os pontos de atenção e, né, recomendações ou sugestões de boas práticas que podem ser utilizadas ou para alavancar as oportunidades ou para mitigar determinados tipos de risco, como esse de segurança. Fantástico, e tudo isso gratuito. Tomara que você que está assistindo este episódio, que tem farmácia, tenha respondido essa pesquisa para ter a oportunidade de ter essa devolutiva, esse material que com certeza será riquíssimo, com insights para melhorar, para aprimorar, para fazer a transformação digital na sua farmácia e atingir esse ponto de maturidade. Passei por todos os meus pontos. Vocês gostariam de fazer alguma consideração final antes de encerrarmos? Eu faria uma única só, Viane, que é a gente entender de fato, acho que a importância, um recap de tudo que a gente falou aqui sobre o que de fato significa transformação digital e por que a maturidade digital, na verdade, né? E por que ela é importante. Existe uma mudança no comportamento do consumidor que ela é permanente. Eu falei agora mais cedo aqui com o Yasuki sobre o que eu chamo de ponto de inflexão. Existem coisas que mudam, que são irreversíveis. E a mudança na maneira como a gente consome, compra e cumpre aquela jornada básica de ser atraído por uma marca ou um produto, fazer uma navegação, comprar aquele produto, que é básico essa jornada simples, ela de fato mudou a forma como isso acontece, porque a gente criou
determinadas experiências nas plataformas digitais, quem nunca comprou no Mercado Livre, numa Shein, num iFood, num Rappi, num Temu agora, num que seja. Então isso cria inconscientemente na gente um nível de experiência dentro dessas etapas de encontrar o meu produto e pagar pelo meu produto facilmente, que recai no ponto de venda físico essa cobrança dessa mesma experiência. É a mesma coisa quando você está esperando um Uber, que 20 minutos é muito, 15 minutos é muito, você quer 5 minutos. Verdade. Porque você criou uma narrativa na cabeça de que precisa ser rápido, precisa ser ágil, precisa ser fácil, precisa ser simples, por conta dessas experiências com alto nível de conhecimento. Então, a lógica por trás da gente falar sobre a necessidade de identificar o cliente, estudar sobre esse cliente, está baseado num comportamento irreversível que a gente, como consumidor, está dentro de nós e que a gente tem que entender. A responsabilidade disso é do Mercado Livre, né, gente? Que quer deixar a pessoa feliz, a pessoa comprar o produto, tá lá, frete grátis, chega amanhã até o meio-dia. Até o meio-dia já tá, em São Paulo já está muito, né? Porque você chega até o mesmo dia. Exatamente. Então, essa experiência, ela é levada para o ponto de venda de forma inconsciente. O cara que é empresário, ele ao mesmo tempo que ele muitas vezes não entende por que ele tem que fazer aquilo e não evolui na simples identificação, quando ele chega à noite em casa e senta na cadeira de consumidor, ele recobra a mesma coisa que ele queria, o tempo, a velocidade de entrega, a facilidade de pagamento. Então a gente senta nas duas cadeiras o tempo inteiro, né? E eu acho que esse é o ponto mais importante da gente conseguir entender. Quando virar essa chavinha, eu acho que muda a forma como a gente vai entender essas dimensões aí. E aí, contribuindo mais uma outra perspectiva, eu andei tendo umas discussões bastante interessantes, né? Porque a gente está falando aqui de transformação digital e dentro da transformação digital, hoje, o hype é a inteligência artificial, né? Mas eu já venho há muitos anos acompanhando esses ciclos de desenvolvimento de novas tecnologias. É sempre assim, tem uma euforia, depois isso entra num limbo ou num dia a dia normal, surge um brinquedo novo, que é o novo hype, né? Eu vim desde internet das coisas, depois analytics, aí surgiu o metaverso evaporou. Acabou rápido. Né? Ainda bem. Ninguém viu utilidade naquilo. Eu imaginava, né? Só parênteses rápido, de que se eu pudesse ter uma qualidade de imagem que eu tenho hoje, por exemplo, nos videogames, eu poderia fazer reuniões semi-presenciais no ambiente virtual, mas a tecnologia não casou, então morreu, e eu falei, ainda bem que morreu, né? Mas a Meta mudou de nome, o Facebook mudou de nome para Meta por causa dessa aposta e sumiu, né? Ninguém mais lembra disso, né? Mas só voltando agora... É mesmo, é Meta por causa do metaverso? Eu não sabia disso, gente. Foi uma aposta enorme que Nossa, eu não sabia disso. E agora é IA, né? O ponto a tecnologia pela tecnologia, ou a onda pela onda, ela não é uma solução milagrosa que vai fazer do dia para a noite o seu negócio florescer. Tá? Eu tive a oportunidade de conversar com um conhecido, um amigo que foi executivo da Toyota, porque o tema era Kaizen, né? Just in time, todas aquelas questões de melhoria de produção automobilística, né? Que o Japão foi muito conhecido por conta disso e tal. E ele falou, assim, se transcreveu o que a gente discutiu isso, ele falou exatamente os mesmos pontos, só que para uma metodologia de melhoria de produção de automóveis. Ele falou assim, Yasuki, não é a ferramenta, se é Kaizen ou se é IA. O que você falou, é o propósito, é um modelo de negócios, é a transformação das pessoas. Então, um ponto para fechar e trazer essa discussão para um nível mais de visão do executivo, menos da ferramenta em si, é que a transformação digital não pode ser um projeto de A até B e acabou. Ela tem que ser a consequência de uma cultura de líderes e equipe que estão incessantemente buscando a melhoria. E aí, naquele momento, a ferramenta nova para você buscar mais melhorias, né? No momento atual, é a transformação digital / IA. Já foi internet das coisas, já foi analytics, já foi melhoria de processos ou melhorias logísticas e tudo mais. Porque aí deixa de ser a bola da vez é a IA. Não, a IA é
a ferramenta que agora a gente vai usar no nosso processo contínuo e incessante e obsessivo de melhoria dos nossos negócios, de melhoria da qualidade, independentemente se daqui a pouco tiver o chip para colar no cérebro, isso está sendo desenvolvido, tá? Por um cara chamado Elon Musk. Então, mas eu já escutei opiniões divergentes, até daquele neurocientista Nicolelis, né? dizendo que eles já estão agora desenvolvendo eletrodos que vão fazer o que esse chip faria. Então ele disse assim, não, pode esquecer que não tem essa história de abrir cérebro para colocar chip. O ponto é de novo inverter a perspectiva. Não é a transformação digital ou a IA que vai salvar o meu negócio ou vai ser a ferramenta que vai trazer ganhos espetaculares para o meu negócio. Não, é a minha vontade de constantemente melhorar os diversos parâmetros do meu negócio que me permite pegar um conjunto de soluções que está sendo muito bem desenvolvido no mercado e trazer. Né? Você não fica refém do hype. Né? O hype vira uma ferramenta dentro de uma cultura muito mais poderosa de melhoria contínua. Né? E aí não é que fica mais simples, é ultra complicado, né? Mas fica uma coisa mais... Você desmitifica o aspecto tecnológico. E acho que bate muito com o que você falou, né? Do modelo das empresas digitais. Não é que a gente quer a transformação digital, assim, não. A gente quer os parâmetros para entender, ou que a gente acredita que são boas práticas, que as empresas que já nasceram digitais têm, que fazem delas muito diferentes das empresas que nasceram lá com tijolinhos e que fazem o negócio de uma maneira um pouco mais tradicional. Né? Não é a transformação digital que vai fazer tudo resolver. Não, eu querer fazer tudo melhor vai me fazer buscar ferramentas e vai me, eventualmente, até refutar. Assim, não é o momento certo para usar a inteligência artificial, porque antes eu tenho que ter uma melhor disciplina dos meus dados, para entender o meu cliente. A relação lógica, né, e a causalidade das coisas é diferente. Só que, né, a BTSI é Business and Technology Solution Implementation. Então, há quase 30 anos vivendo e pagando meus boletos também, explorando, não exclusivamente, mas desenvolvendo trabalhos e projetos que conseguem fazer o vínculo entre por que eu vou usar a tecnologia ou para que desafio de negócio eu posso aplicar a tecnologia. E não o contrário. Né? Acho que essa é uma perspectiva interessante, assim, né? Você explorou o lado da liderança, né? Que chaveia e quer essa visão. E aí, culturalmente, o que eu tenho que imprimir, né? ou tentar reforçar nas equipes? Não é só o líder. Começa com o líder, mas não pode ser só o líder querer empurrar um projeto goela abaixo, porque senão, assim, depois de 2 anos, a equipe vai estar esgotada e não quero nem mais saber. A equipe tem que entender por que esse líder está fazendo o que está fazendo. Exatamente. Você comentou do chip, eu me lembrei da singularidade tecnológica, agora eu não vou me lembrar o nome do pesquisador. Peter Diamandis, não é? Da Singularity. Da singularidade, que ele deu uma entrevista para o Bial e ele disse que chegaria um momento em que IA e ser humano seria uma coisa só, porque nós tomaríamos uma pílula, e ia estar tudo dentro da nossa cabeça, assim, uma coisa, enfim, é só uma... Estamos a caminho. Para a gente descontrair um pouquinho. Conta para mim aqui nos comentários o que você achou deste episódio, como está o processo da transformação digital na sua farmácia, quais são os desafios que você enfrenta. Coloca aqui embaixo nos comentários, muito legal a gente interagindo por aqui. Quero agradecer a participação do Marcelo, do Yasuki, foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi muito legal, obrigado também pelo convite e estamos à disposição aí. Tomara que vocês publiquem depois o resultado também dessa pesquisa para todo o mercado ficar sabendo. Sim, né? sim. Eu mesma quero saber, depois a gente pode fazer um conteúdo só sobre os resultados. Sobre isso. Legal, boa ideia. Sim, excelente. Obrigada pela tua companhia. Obrigado. Eu te vejo no próximo episódio. E não se esqueça de deixar o teu like, compartilhar esse episódio com a sua rede de contatos, isso é super importante. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.